Então tá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui com a Eliane, professora de italiano, formada em letras italiano pela UFSC, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência que ela tem tido de produção de material didático. Ela produz para o próprio curso, ela também trabalha para uma empresa aí internacional, e o título da palestra dela, como vocês veem aí, é o material didático para ensino online. O que é que eu preciso criar? O que é que eu preciso saber antes de criar? Então, com a palavra, Eliane. Boa tarde, gente. Prazer. Eu sou a Eliane, como o Robson já falou. Eu sou professora há 5 anos e durante a pandemia uma colega me chamou para criar um curso online. Então, a partir daí começou a minha experiência com os materiais didáticos. E recentemente, neste ano, eu comecei a trabalhar para outra empresa, uma empresa americana, onde eu também faço mais materiais didáticos, porém dentro de um modelo próprio deles, né? O meu eu tenho mais liberdade, no deles eu sigo várias regras, eu vou contar para vocês mais pro final. Pode passar para a próxima. Bom, aqui eu, formada, linda, maravilhosa. Formada em honras, acho muito importante deixar isso claro, que eu tenho muito orgulho da minha formação na UFSC, ok? E é isso, porque eu já falei de mim, pode seguir. Ok, desenvolvendo material didático. Eu trouxe 5 pautas para a gente esclarecer hoje, ok? Primeiras considerações, o que é necessário, como elaborar uma unidade, jogos e um pouco da minha experiência. Primeiras considerações, vamos lá, vamos descobrir o que a gente precisa definir de início. Gente, primeira coisa, público-alvo. Quem são os alunos destinados este material que vocês vão trabalhar, para quem ele é destinado? São pessoas mais velhas? São crianças? São adolescentes? São alunos? São preferencialmente mulheres? Preferencialmente homens, né? De qual região? Qual é o objetivo dessas pessoas de aprender o italiano ali, ok? Quais são as limitações? É muito importante a gente pensar também em qual meio a gente vai ensinar e qual meio os alunos vão participar da aula. Eu tenho muitos alunos que fazem aula pelo celular, então, às vezes eu preciso adaptar o meu material para que ele seja bem recebido também pelo celular, ok? Qual é o propósito desse material? Ou seja, eu quero ter um curso rápido, eu quero um curso mais longo, ele é mais gramatical, ele é mais comunicativo. Então, vocês precisam refletir muito bem nisso antes de passar para realmente a fase mais concreta, né? E depois, volta. Depois nós vamos refletir um pouquinho sobre os métodos e abordagens, né? Então, basicamente, você vai criar o seu próprio método, né? E qual abordagem você vai usar para isso? Pode passar, Robson. É sempre importante a gente refletir sobre o que é um método ou uma abordagem, né? O método, ele é aquele conjunto de práticas mais sistemáticas e fixas, né? Uma coisa um pouco mais estrutural, são as regras, como que a gente vai trabalhar. Digamos assim, tem uma lista de regras e o professor só acompanha. Nos dias de hoje, na verdade, o que a gente vai criar realmente é um pós-método, porque ele dá autonomia ao professor, ele direciona um pouco o professor e o professor vai ter toda a autonomia para mexer como ele quiser com os alunos, ok? Depois, as abordagens, né? A abordagem é a concepção da língua, da linguagem, do que é ensino, do que é aprendizagem. E eu acho que se vocês não tiverem isso bem definido já no início, isso vai dificultar muito o trabalho de vocês durante a elaboração do material didático, ok? Pode passar. Ok, o que é necessário? O que eu preciso saber e ou fazer antes de realmente começar o processo de criação? Bom, primeiro nós precisamos entender as nossas próprias limitações. Se eu não domino muitas tecnologias, eu vou precisar manter as coisas o mais simples possível, né? Por exemplo, eu, na minha ignorância, faço os meus materiais no Word. E eles ficam bons. Pelo menos eu acho, né? Depois vocês dão o parecer de vocês. Mas sim, então, o que eu domino? Por exemplo, eu sei usar um Canva. Eu poderia fazer todo o material lá? Poderia. Mas eu acho muito mais trabalhoso e eu consigo fazer umas coisas legais mesmo no Word. Mas se vocês têm habilidades e conseguem usar outros programas, vocês vão conseguir fazer materiais com uma qualidade muito maior esteticamente, né?
Depois, nós precisamos aprender também o que é a aprendizagem, né? Como funciona o aprendizado de um aluno. Bom, aqui eu tenho esse diagrama, podemos dizer assim. Bom, basicamente 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros, 80% praticando, 95% ensinando. Basicamente, o meu italiano, tudo que eu sei até hoje foi ensinando, tá? Eu aprendi ele todo na universidade, foram 4 anos, e no minuto que eu comecei a dar aula, o meu italiano deslanchou e melhorou muito. Então, se a gente consegue inserir essas pequenas brechas dentro do material para o próprio aluno pôr isso em prática, faz uma diferença gigante. Ok. Bom, aqui tem uma frase do Teles Marin, que na verdade ele fala sobre Rule of Forgetting, do Krashen. Acho que vocês já conhecem ele, né? Então, eu pus em italiano, desculpa, gente. Dimmi io dimentico, então me fale e eu esqueço. Me mostre e eu lembro, mas me ensine a fazer e eu aprendo, né? Então, basicamente, desculpa pela essa parte, foi uma falha da professora. Eu acho muito interessante, se algum de vocês fala italiano e quiser saber mais sobre criações de materiais didáticos, Teles Marin tem um podcast sobre isso, sensacional, tá? Ele é muito bom. Ele, na verdade, é o criador da editora Edilíngua, ok? Ele é muito bom, então fica a dica. Podemos passar por frente. Ok, o que é necessário fazer? Gente, antes de tudo, vocês querem criar um material único, né? Eu sempre ouvi muita reclamação dos materiais didáticos. Ai, eu não gosto do Novo Expresso. Ai, eu não gosto do Aldente. Ai, eu não gosto do Novo Contato. Enfim, para a gente poder começar a criar o ideal é a gente analisar, para a gente entender a estrutura, como eles criam. E para a gente ver principalmente o que não funciona. Porque qual é o problema desses materiais, digamos assim? Pelo menos o que eu vejo aqui como professora. A maior dificuldade é que eles ensinam italiano para qualquer língua. E quando chega para o português, tem coisas muito óbvias. Eu não preciso ensinar o dever, poder e querer em português, porque em português a gente usa essas mesmas estruturas igual no italiano. Então, a gente consegue fazer ali, digamos assim, um balanço do que é útil no material e o que não é, ok? Então, o que agrada a vocês? Vocês podem ter ideias, vocês podem pegar ideias para exercícios, para tarefas e afins, né? Unidades, temas, como eles abordam, né? Eu acho bem interessante. Tudo seguindo, depois vocês adaptam para a proposta de vocês. Depois, tem que ter criatividade, gente, porque... Nossa, né? Eu já estou aqui 2 anos criando material para a mesma turma de conversação. Chega um momento que eu digo, amigos, eu não sei mais o que trazer para vocês, sabe? Porque é a mesma turma por mais de 2 anos, né? 2 anos só ali no curso, eles já estavam comigo antes. Então, é uma coisa assim que às vezes a gente fica meio tipo, dá uns brancos, a gente se cansa. Então, o que eu faço para estimular? Pesquisa. Gente, eu pesquiso muito e tudo, absolutamente tudo que eu estou fazendo na vida pode se tornar um material, ok? Eu estou assistindo um filme, alguém cita uma frase, aquilo ali eu posso usar como material, aí eu anoto, ok? Eu estou pesquisando, vendo alguma coisa sobre qualquer absurdo da vida. Ah, isso daqui pode ser útil, vou transformar em material. Eu, inclusive, fiz uma unidade sobre chocolate para essa turma de conversação. Rendeu 4 aulas falando sobre chocolate. Tá? Por quê? Parece uma coisa, meu Deus, mas eles não ficaram enjoados. Não, porque a gente começa brincando, falando um pouquinho de chocolate, né? Todo mundo gosta, tipos de chocolate. Apresentei como é feito o processo da criação do chocolate em si, né? E depois eu trouxe aquele documentário The Dark Side of the Chocolate, né? Que é uma coisa muito interessante, que tem o trabalho escravo, né? Então, como as empresas lidam com isso. Foi uma unidade que foi o maior sucesso. Então, claro, depende do público. Tem público que gosta de polêmica, tem público que não. Os meus alunos amam. Então, eu tendo aí pro ensino mais polêmico, digamos assim. E, por último, a tecnologia, né? Vocês vão dar aula por onde? Eu, por exemplo, dou aula no Zoom. Então, eu busco adaptar o meu material para que ele fique bem visualmente no Zoom. Mas o meu material também é enviado para os alunos, para que eles possam
inclusive, é imprimir, porque nós temos muitos alunos que fazem pelo celular. Pelo celular não tem como você ficar no Zoom e ficar vendo o próprio material, né? Então, é interessante eles terem essa oportunidade de imprimir também. Então, além de eu apresentar durante a aula, eu também envio para os alunos, ok? Então, pensem quais plataformas vocês sabem usar, quais vocês vão usar, né? O que se adequa aos alunos. Às vezes os alunos não gostam de ver nada online, preferem tudo impresso, então reflitam. Ok, agora vamos lá. Como elaborar uma unidade? Como estruturar essa unidade didática? O ensino comunicativo. Eu escolhi falar sobre isso porque é basicamente o que rege os meus materiais, ok? Porém, de vocês eu queria saber quais dessas 5 opções vocês acham que consistem no ensino comunicativo? Okay. Então, não ensinar gramática, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Só falar a língua estrangeira? Verdadeiro ou falso? Falso? Produção e compreensão oral? Ensino contextualizado? Sim. Somente atividades em grupos, duplos? Não? Ok. Então, gente, não. Volta. Tá apressada, gente, porque a gente começou atrasada, ele tá me correndo aqui, ó. Nada disso, mocinho. Não ensinar gramática. Errado? A gente pode ensinar gramática no método comunicativo, mas como? A gente ensina de um método, de uma forma diferente, né? Um pouco mais sutil, né? Ela pode vir do método indutivo ou dedutivo. A gente pode inserir a gramática, ok? Só falar na língua estrangeira não confere. Nós podemos falar tanto na língua mãe quanto na língua estrangeira ou nas duas, ok? O misto é sempre aconselhado nos níveis mais baixos. Produção e compreensão oral, sim, vai ter, mas não é somente, né? Tem um enfoque maior, mas a gente pode usar outras coisas. Ensino contextualizado eu vou falar daqui a pouco, e somente atividades em grupos pares não é verdadeiro. Nós podemos trabalhar também com um ensino, uma atividade individualizada. Ok, o que é o ensino contextualizado? Então, basicamente o que eu comentei para vocês do chocolate, né? Começa parecendo uma brincadeira, mas depois nós trazemos um tema polêmico, um tema relativamente atual, que é um tema social. Trazemos tópicos de interesse geral, né? Então, é interessante vocês sempre conhecerem um pouco também do público de vocês, né? Qual é a persona que é o público de vocês? Às vezes as pessoas podem não se interessar por chocolate, então talvez essa unidade não funcionaria tão bem. O ensino contextualizado requer a participação do aluno no processo de aprendizagem, ou seja, o aluno tem que ter um pouco de autonomia, ok? Não, vocês não vão encaminhar ele, levar ele pela mão, né? A gente diz, olha, você pode seguir esse caminho, pode seguir aquele, e assim por diante. E o mais interessante é que o conhecimento ele adquire um significado real para o aluno. Eu não sei quantos de vocês, enquanto estavam no ensino médio, não pensavam, meu Deus, por que eu estou aprendendo isso? Quando que eu vou usar isso na vida? Eu lembro que eu falava isso o tempo todo, principalmente em matemática. Perdão, amigos. Mas era isso. Então, é interessante a gente inserir um contexto para o aluno, né? Onde eu vou poder ir? Muitas vezes, a maior temática utilizada no nosso curso são viagens, porque quem busca o italiano normalmente quer viajar ou quer conhecer um pouco sobre a sua família e acaba indo para a Itália, então é sempre interessante trabalhar com isso. Ok, bom, e eu uso tarefa ou exercício, né? Tem essa questão, essa discussão, sempre quando a gente fala de ensino comunicativo, ou método comunicativo, ou abordagem comunicativa. Então, tarefa, ela é a produção ou interação na língua-alvo, né? Voltada para o significado. Então, ela acompanha melhor o ensino comunicativo. Mas a gente não precisa excluir o exercício, que é aquela atividade mais estrutural. A gente tem que saber quando usar um, quando usar outro. E eu acho que a gente pode mesclar o uso dos dois. Porém, sempre dando preferência, dando mais ênfase para a tarefa, ok? Ok, o processo de elaboração de uma unidade. Eu começo pelo tema, porque o tema vai definir tudo. E quando o tema, eu não escolho apenas o tema da unidade, mas também o tema gramatical, porque eu trabalho com a gramática, né? De alguma forma eu vou apresentar ela. Então eu escolho um tema, eu escolho o chocolate. Como é que eu vou trabalhar com determinada
determinado tema gramatical. Aí a gente passa para o processo de pesquisa. Você vai pesquisar e vai encontrar alguma coisa que você vai conseguir encaixar o teu tema gramatical no estímulo, né? Na introdução da unidade, ok? Então, aconselho também, eu escolhi um tema viagem. Bom, abre os materiais didáticos que você já tem, dá uma olhada em como eles abordam, né? Como que eles começam. É importante até para a gente saber como incentivar o aluno, como estimular o aluno, né? Ele precisa de um incentivo inicial para ele se interessar pelo assunto, ok? Escreva. Então, é muito interessante vocês fazerem um brainstorm, alguma coisa, um mapping, ok? Das ideias que vocês têm para a unidade. E assim vocês conseguem ir refletindo, porque a gente esquece, a gente se perde, quando a gente vai ver, a gente começou falando uma coisa, não funcionou, já trocou, voltou. Então, aconselho que vocês escrevam. Então, como conciliar a gramática com o tema, né? Depois eu vou apresentar um pouquinho ali para vocês uma unidade, eu vou mostrar um pouquinho como foi isso. Como eu disse, eu gosto de trabalhar a gramática, principalmente porque os alunos até hoje sempre pedem. Você avisa, é um curso comunicativo. Eu queria mais exercícios gramaticais. Não é o foco, porém, né? Os alunos eles ainda estão muito presos nesse ensino estrutural. Então, a gente tem que saber adaptar, a gente tem que saber agradar o público, ok? E, por último, lembrem-se sempre de referenciar tudo. Né? Vocês podem, inclusive, se não vai ser um material que vocês vão cobrar, por isso vocês podem, inclusive, pegar atividades de outros livros e só referenciar, né? Se é um material para vocês usarem só em aulas particulares, acho que acaba sendo interessante. Alguém poderia passar ali para mim? Pois o Robson sumiu? Ótimo, muito obrigada. Então, como estruturar a unidade, né? Se a gente pensar realmente em um livro didático desses que a gente compra, Novo Expresso, Novo Contato, Novíssimo Projeto, Al Dente, Universitária e assim por diante, eles vão ter introdução, desenvolvimento, prática, revisão e avaliação, ok? A avaliação, uma coisa importante, não precisa ser feito prova, tá? A avaliação é alguma atividade que o aluno consiga pôr em prática novamente o que ele já viu, né? E também nessa parte de avaliação é muito interessante a gente colocar coisas para que a gente forneça complementação, né? Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda tenho curiosidade, então insiram links que o aluno possa aproveitar em outra situação. Ok. Introdução do tema, estímulo do aluno, que eu já comentei para vocês, escolha um tema que atrai a atenção. O que a gente pode usar? Que tipo de coisa? É interessante usar frases, textos, vídeos. Já usei imagem, peguei uma vez aquela imagem, o beijo, que é bem famosa, e depois trabalhei várias questões, porque falava sobre guerra também e tal, então foi bem interessante falar com os alunos. Você pede para eles analisarem, eles dizem que estão apaixonados, então isso deve ser falar, mas vocês já repararam que as cores têm a bandeira da França? E eles, daí você cria essa curiosidade no aluno, então a gente tem que saber instigar isso. Então, a gente pode... Vamos pular para a prática, né? Então, prática. Aqui vocês vão poder inserir tanto as tarefas quanto os exercícios que eu já comentei para vocês, né? Na revisão, eu gosto muito de usar trabalhos em grupos ou em pares, né? Duplas e afins. Eu acho que é uma boa forma a gente utilizar preferencialmente, uma forma que você chame o aluno para treinar determinado assunto sem ele perceber que ele está treinando aquela gramática, né? Então, tem um exercício que eu coloquei, era escrever um texto, se eu fosse um livro, né? Ele está usando o tema, que é o conjuntivo imperfeito, né? Se eu fosse, ou até mesmo o período hipotético, sem perceber, porque ele precisa responder essa pergunta, né? Se eu fosse um livro. Então, ele continua aquilo ali sem necessariamente perceber que é uma atividade até mesmo gramatical. Jogos, ok, vamos lá. Jogos, como inserir jogos no material? Gente, jogo não é só esse jogo online que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, gosto muito... Pode até passar, por favor. Eu gosto muito de adaptar jogos que a gente joga com os amigos, uma noite de jogos, tá? Primeiro, por que a gente deve inserir jogos no material?
desenvolve a criatividade e a autonomia do aluno, exercita a memória, concentração e a agilidade mental. Por exemplo, você joga ali, coloca um jogo que eles precisam criar uma frase rapidamente, né? Isso é interessante porque no dia a dia a gente não tem tempo para ficar procurando no Google determinada palavra. Então, a gente estimula já que eles têm uma resposta rápida, né? Estimula a interação e o diálogo entre a classe, é fonte de motivação, mais uma vez, abaixa o filtro afetivo. Crachem aqui de novo, gente, isso é muito importante. Eu tenho muitos alunos com dificuldade de fala, de oralidade, por causa do filtro afetivo, muito ansiosos, então a gente precisa trabalhar do jeito mais comunicativo possível para deixar as coisas mais leves para eles, ok? E, mais uma vez, Rule of Forgetting, do Crashing, que a gente já comentou anteriormente, né? Que enquanto o aluno está discutindo, está jogando, brincando, ele esquece que ele está literalmente aprendendo e perde aquele peso de aprender uma língua nova, que é difícil. Por favor. O que é um jogo didático? Porque eu não posso só inserir um jogo ali e deixar os alunos serem felizes e esquecer que aquilo é uma aula, né? Então, é uma atividade que, além do entretenimento, ela tem o objetivo de ensinar ou praticar um conteúdo. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já jogaram, mas existe um jogo pelo celular que se chama Spyfall. Não sei se alguém conhece. Basicamente, você entra com um grupo de alunos, um grupo de amigos, numa sala, todo mundo recebe um lugar, ok? Menos o espião. O espião precisa descobrir qual é o lugar e os outros precisam descobrir quem é o espião. Como que eles fazem? Através de perguntas. Então, eu pergunto, Robson, neste lugar tem cadeiras? Aí o Robson diz, sim, não, talvez, às vezes, algumas, ok? Aí o Robson pergunta para a Paula, Paula, neste lugar tem água? E assim eles vão fazendo perguntas. Eu uso esse mesmo jogo para ensinar o c'è e ci sono do italiano, que é o equivalente ao existir do português, né? Então, tem determinada coisa? Não tem? E assim por diante. Funciona super, eles gostam muito e é sempre um sucesso. Como aplicar os jogos? Qual é o objetivo? Gente, o que vocês vão praticar, né? Qual é o conteúdo que vocês estão ensinando ou avaliando até mesmo? Então, mantenha simples e objetivo. Gente, quanto mais longa for a explicação, mais difícil é para o aluno fixar, ok? Ele não vai entender. Então, se eles não estão entendendo, começa o jogo e ensina na prática, ok? Entenda as limitações do seu público. Mais uma vez, eu vou pegar muito no pé disso, porque nós temos pessoas com muitas limitações. Eu fazia muita brincadeira, por exemplo, na sala de aula, que eu levo de movimento, porque eu acho que os alunos se mexem muito pouco na sala de aula. E um dia eu peguei um aluno que não podia se mexer, ele não tinha os braços nem as pernas, então eu tive que começar a adaptar. Então, isso a gente também precisa pensar na aula online, né? Será que a pessoa sabe mexer, ela sabe entrar em outro site, ela tem essa destreza, né? Até mesmo em determinados jogos, a gente precisa pensar muito no aluno. E valorize a função comunicativa, né? Quanto mais eles falarem e porem em prática, melhor. Aqui eu tenho algumas plataformas que vocês podem usar para os jogos didáticos. O Kahoot, que é básico, eu não uso sempre porque, como eu falei, eu dou aula pelo Zoom. O aluno tem que sair do Zoom para entrar no Kahoot, né? Ele perde a janelinha, não aconselho. Mas se vocês são alunos que assistem pelo computador e podem usar o celular, é sucesso. Wordwall é o meu preferido, porque eu posso criar os meus jogos do jeito que eu gosto e acaba sendo bem interessante. EducaPlay é uma plataforma bem interessante, que também já tem os moldes prontos, vocês só adaptam. E o Make-it é pelo celular, então vocês podem mandar como coisas extras para os alunos ou criar algum jogo e utilizar em sala. Perfeito. Pode passar. Ok, agora vamos falar um pouquinho, finalmente, sobre a minha experiência. Então, quais são as dificuldades e quais são as vantagens? Por favor. Vantagens. O ensino adequado ao público-alvo. Eu conheço o meu público, eu sei o que ele busca, eu vou criar um material personalizado para as necessidades do meu aluno, mas também personalizado para os meus pontos fortes. Porque normalmente quando eu escolho um tema que eu, consequentemente, domino mais.
né? Se eu falo sobre chocolate é porque eu gosto de chocolate. Vai ser mais difícil eu, por exemplo, criar uma unidade sobre futebol. Mas mesmo que eu não domine, quando eu faço toda a pesquisa e todo o trabalho, eu passo a dominar. Então eu tenho o controle do meu material, porque fui eu que fiz. Entendeu? E os alunos sentem isso, porque o nosso curso nós somos em 7 professoras e eles sempre comentam quando é uma professora nova. Ah, ela não dominava tanto o material. Eu falei, claro, amigos, ela não fez esse material, ela não revisou esse material, ela ficou 2 anos em cima desse material, né? Então tem essas diferenças. Dificuldades, manter a criatividade. Eu acho que é um dos piores. Tem vezes que eu entro em colapso e digo, eu não sei mais o que fazer. Eu começo 3, 4 unidades e termino uma. Sabe? Uma que eu consigo elaborar realmente. Encontrar um fio condutor. É importante que a gente encontre um fio que conecte toda a unidade, todos os temas que vocês vão trabalhar, ok? Inclusive essa parte gramatical. E se adequar à proposta. Isso daqui eu falo mais sobre a minha experiência nesta outra empresa, porque eles têm algumas palavras-chave que regem a marca, que é, por exemplo, fun and casual. Então, feliz, animado, divertido, casual. E eu não posso usar nada que seja negativo. Nada. Então, eles me dão a palavra, preocupação. Eu não posso falar, eu estou preocupado. Eu não posso usar esse tipo de frase, porque isso é uma frase negativa. E eu várias vezes buguei em como transformar uma coisa negativa em algo positivo, né? Então, a gente troca a frase. Eu não tenho preocupações porque eu sou feliz ou porque minha vida está boa, ok? Então, a gente precisa sempre ser extremamente positivo e às vezes é difícil, ok? É difícil, principalmente porque na minha área, nos meus materiais próprios, eu trago muita polêmica. Lá eu não posso falar de bebidas alcoólicas, não pode falar de agressão, de violência e nada desse nível, ok? Ok. Eu acho que seria isso. Isso. Agora, obrigada. Obrigada. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos abertos. E se vocês precisarem dos meus contatos, o meu curso, o meu próprio e-mail e WhatsApp, ok? I have a question. Ok. Em português. Ok. Você falou a respeito da gramática, que você não deixa lá de mão, que eu também acho que é muito importante. Mas, por exemplo, o curso, você dá aula no curso de idiomas, é isso? Então, eles lá têm a preocupação de falar o italiano e não serem profissionais que vão corrigir uma redação em italiano, por exemplo. Então, como é o ensino da gramática em si? Seria um ensino para, por exemplo, ele está sabendo ler e escrever em italiano ou para ele ter domínio, enfim, como é que entra a gramática de fato no seu curso? Então, eu até trouxe o material para mostrar ali, quando o Robson voltar a gente mostra rapidinho. Volta, Robson, me ajuda aqui. Mas normalmente, assim, no meu curso, uma unidade dura 4 aulas de 1h30, ok? Uma aula é de gramática, o resto tudo é foco comunicativo, né? E a gramática sempre vem já mencionada no início. Não é esse daqui. Esse daqui é do chocolate, pode até mostrar para eles que eu comentei. Isso. Opa. Então, é a capa, né? A gente apresenta La vita è dolce, cioccolato. Então, interessante também usar qualquer coisa divertida, engraçada para os alunos, eles acabam gostando. Esse material pode ir. Né? Fala sobre como utilizar as preposições depois, a história do cacau. Pode ir. Outra coisa que eu coloco muito, eu coloco hiperlink, porque é um ensino online. Então, cada ícone corresponde a uma coisa. Nós temos ícones de texto, de PowerPoint, de jogos, ícones de vídeo, de áudio, ok? E vocês podem inserir o que for. Fica muito legal, os alunos já internalizam, né? Então, tipos de chocolate. Pode ir lá pro final. Tem sempre essa parte de discutiamo, né? Então, que a gente sempre chama os alunos para discussão depois de um texto, de um vídeo. Aqui uma notícia sobre o trabalho escravo do qual a Nestlé foi processada, algumas vezes, inclusive. Sim. E, por último, vai ter ali
o vídeo, o documentário que eu comentei para vocês. Mas esse não tem, esse daqui é uma unidade de conversação. Pode abrir o outro que tem o patrimônio e a máfia. Então, falei sobre patrimônio da humanidade porque os alunos gostam muito de conhecer questões, por exemplo, para viajar na Itália, que fuja do óbvio, né? Então aqui, pode ir para baixo, nós temos o patrimônio da humanidade, algumas questões... Pode... Com gosto, né? Bel Paese começa com o áudio, aí eles têm o exercício de conectar imagens e descrição dos lugares, um pouquinho de explicação sobre a Unesco, imagens, eles adoram esses de conectar imagem com lugares e afins. Aqui falando sobre os patrimônios da Itália, pode ir para frente. E aqui nós temos uma pergunta, né? Uma pergunta que introduz o período hipotético. Então, sarebbe ancora... se tal coisa, né? Se a Itália não tivesse todos esses lugares patrimônios da Unesco, ela ainda seria tão procurada pelos turistas? Aí aqui a gente fala, o que é isso? Essa frase está explicando o quê, né? E daí a gente tem um breve gramaticando, que é como a gente chama a sessão de gramática no nosso curso. A gente explica, pode ir, Robson. Explica e depois tem, uma explicação curta, ok? Um pouquinho de exercício gramatical. Inclusive está aqui o exercício que eu falei para vocês de se eu fosse um livro. Ali para baixo, ok? Daí eu peguei essa imagem, porque realmente existe um livro que se chama Se Eu Fosse um Livro. Achei sensacional, achei adequado. E daí aqui fala sobre as Dolomitas e assim por diante, ok? E lá para baixo a gente vai ter uma unidade sobre a máfia, que é um assunto que os alunos gostaram muito, porque todo mundo quer desmistificar a máfia, né? Então, aqui a gente começou com uma imagem de um homem sendo preso, e daí você pergunta, né, o que você acha? Por que esse homem está sendo preso? Ele tem cara do quê, né? O que você acha? Qual foi o crime que ele cometeu? Os alunos ficam alucinados. Eu falo, gente, ele não parece um tiozinho que está sempre ali no bar, bebendo? É um mafioso, entendeu? Para mostrar que os mafiosos são gente como a gente, então, né? Não tem cara de chefão da máfia, era... Enfim, a gente trabalha com vocabulário, interpretação e depois aqui a gente sublinha e tem também, no texto mesmo, tem questões sobre a gramática que a gente vai trabalhar depois, na forma passiva, nesse caso aqui. Ok? Mais alguma pergunta? Grazie mille. No seu curso, você trabalha com alguma plataforma, tipo Google Classroom? Não. É tudo feito pelo Zoom e o que nós trabalhamos é com o Google Drive. Toda turma tem o seu Drive, né? Uma pasta onde fica tudo já ali acessível. Dentro do material mesmo nós temos hiperlinks para a pasta, então fica bem acessível para os alunos. Paola, dimmi. Avrai qualche tecnica per insegnare lingua straniera ai dislessici? Ancora no, ma questa è una cosa che io sempre mi chiedo perché penso che ho una studentessa que e é muito difícil. A questão de ensinar pessoas com algumas dificuldades, né, dislexia ou não sei, tantas outras questões, é algo que eu vivo pensando que eu quero estudar mais, justamente. Pensavo di aiutare io qualcuno a farlo, spiegando la mia esperienza di come sono riuscita a imparare altre lingue, avendo una dislessia molto complessa, molto difficile. Ho avuto grandi difficoltà, però poi più o meno parlo, no? Altre lingue. Interessante. Però sapevo se c'era se tu conoscevi qualche tecnica. Ancora no, ma studierò perché penso che è una cosa interessantissima. Perfetta, brava. Dimmi, Sensei. A primeira coisa que você escolhe é o tema, né? Mas aí o tema no caso, porque, por exemplo, tu falou conjuntivo imperfeito, né? Isso aí é o tema ou vamos supor, chocolate? Não, chocolate é o tema. E daí, mas eu escolho os dois, né? Digamos, eu escolho um tema para unidade e um tema gramatical. E daí eu preciso conectar os dois. A partir daí que eu preciso tecer, digamos assim, um material, né? Então, eu acho que quando a gente contextualiza a unidade com um tema central, flui melhor. Ok? Flui melhor. Mas você não revela o tema gramatical, só o tema comunicativo?
A gente tem no início um índice. A gente pensa muito. Um índice, que daí explica qual é o tema gramatical, sim. Então você fala, hoje vamos trabalhar o presente indicativo. Só na hora quando chega realmente na parte gramatical, né? Eu nunca falo, hoje nós vamos. Eu primeiro apresento aquilo aí. Eu falo, agora sim, esse é o assunto gramatical da aula. Eu nunca dou a dica antes, ok? Então eles veem no contexto e depois eu falo, olha, esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Eu sou professor também, só que na minha escola internacional, eu dou aula de português para estrangeiros. Que legal. Os meus líderes entram na sala de aula para perguntar o que você está aprendendo. Então eu preciso revelar o learning target no começo da aula. Que interessante. E colocar em quadros, porque eles entram na sala de aula e se o aluno não sabe responder, complica pro teu lado. eles puxam a orelha do professor. Por isso que eu digo, são métodos... Bom, eu acho que é uma abordagem um pouco diferente, né? Eles não entendem a abordagem comunicativa e tal, mas a gente tem que se adaptar, né? Mas eu acho que a questão da gramática indutiva ou dedutiva funciona bastante mesmo ali, né? Porque tu pode falar, eu vou trabalhar hoje com o presente, daí eles veem, mas vocês acham que isso é o presente realmente? O que, né? Quando que vocês conseguem usar? Né? O que ele pode expressar? A gente pode, mesmo dando essa dica, acho que você consegue adaptar um pouquinho. Mas, por favor. Eu também sou professora e eu tô começando a dar aula particular, então eu separei um tempo só para dar uma olhada nessas coisas de que materiais que eu vou usar e tal. Então, assim, a sua palestra é muito útil, é muito que bom, obrigada. Eu acho que tanto para quem já faz, dá uma renovada, porque eu fiz umas coisas tão... e para quem leio, que nem eu, é perfeita. E aí eu tenho muitas dúvidas sobre como você cobra. Tem algum tipo de imagem, porque eu nunca sei o quanto cobrar por um material didático, se eu dei ou se eu não dei. Você já deu uma dica para, por exemplo, as coisas que a gente está pegando de outros lugares, a gente referencia, mas não cobra porque não é nosso. Exato. Mas quando você prepara tudo, tipo, tem algum tipo de imagem, tem algum tipo de lei, alguma coisa um pouco mais assim? Então, é porque a única empresa que eu trabalho, ela é americana, né? Eu ganho bem. Né? Não vou citar valores, mas assim, eu ganho bem, porque assim, as minhas aulas são feitas no PowerPoint, eles me mandam todos os modelos prontos, eu só adapto, né? Eu já ganho todo o tema da unidade, eu literalmente só crio o que eles precisam, né? Que é inserir a gramática e o tema naquele contexto que eu já tenho todas as atividades propostas, ok? No máximo eu posso criar alguma e daí eu preciso pedir autorização para eles, ok? Mas mesmo assim, ganhando basicamente quase tudo pronto, ainda ganho bastante por aula, né? Eu trabalho um pacote de 10 aulas, eu ganho bastante, assim, então... E nessas aulas particulares? Eu não cobro material daí, porque eu, na verdade, nas aulas particulares, eu acabo usando mais livros didáticos que já tem, porque eu gosto, assim, eu não sou contra, eu seleciono. Então, nas aulas didáticas, eu não tenho necessidade de criar um material. No curso, não, porque o curso a gente tem a proposta de que sejam aulas rápidas e divertidas, e é um trabalho para falantes do português brasileiro, então é um pouquinho mais focado. Mas a gente também não cobra, né? A gente não cobra o material. De nada. Muito boa a palestra da Eliane, né? Salve de palmas. Essa criadora do material é super talentosa. Eu também sou professor de italiano e eu falo com ela que ela é minha coordenadora. Ela sempre me dá dicas, né, Eli? Eu falei, Eli, eu vou dar aula de C1 agora. Eli, o que eu uso? Eu estou gostando desse material. Ela vem assim, super querida, sempre dá uma mão. Então a gente, como colegas, né, Eli, a gente está sempre aprendendo aí um com o outro. E fiquei muito feliz que você aceitou o convite, que veio, né? Trouxe essa palestra linda aí, que deu muito insight aí pro pessoal. Tá bom, pessoal? Então, se quiserem entrar em contato com ele... Opa, tava no outro. Mas fala aí. Bom, gente, eu não sei se fica isso no site ou qualquer coisa, mas tem o meu e-mail, eliane.prof.it@gmail.com. Tem o Goti de Italiano, que é o meu Instagram, tem o Italiamo Tutti, que é o do curso, ok? Tem o WhatsApp, 48988028066, então vocês podem entrar em contato comigo, ok? Gente, quem for de italiano e precisar de material, eu tenho muito. Podem contar comigo.
Tem muita coisa mesmo. Então, muito obrigado, Eli. Obrigada. Quem quiser conhecer o trabalho da Eli, tá lá. Telefone, o curso dela lá. Sigam lá o Goccioli Italiano e o Italiano Tutti. Ok? Grazie mille. Obrigada, grazie a te. E é isso aí, pessoal. A gente vai ter um intervalinho aí de uns 10 minutos. Aí vamos ter a palestra da Natália Duarte aqui, sobre passaporte poliglota. E eu vou estar lá na outra sala, acredito eu, com a Elizabeth Bunch, com o tema English Around the World. Elizabeth Bunch é minha colega do programa de pós-graduação. Ela é norte-americana, filha de coreana, e que dá aula de inglês para brasileiros, tem mentoria de programas para professores, é também especialista na área de ciências da fala, como é o meu caso, né? Aquisição de segunda língua, fonética e fonologia. E ela tem uma história muito interessante de ter dado aula no mundo inteiro durante 4 anos, em vários países, né? Ela tem formação em linguística, terminou o mestrado agora, na área de percepção de sons, então acho que é uma coisa bem bacana de estar prestigiando, tá bom? A Elizabeth Bunch, do Inglês da Hora, vai estar online com a gente, acho que direto de Floripa. Então é isso, então até daqui a pouquinho.